Assista o jogo do seu time, sem travamentos, em Full HD. Todos os canais liberados. E mais, centenas de filmes disponíveis para você. Tudo isso a partir de R$2. Acesse agora mesmo nosso site tvvianet.net e solicite um teste grátis. Canal Sou Vitória, o maior canal do Vitória no YouTube. Especificamente com relação ao Carpegiani, né? Vamos ver aí o que está nas páginas dos jornais baianos, tentando explicar essa saída. Porque foi um treinador que conseguiu motivar o Vitória durante um determinado período, né? Agora, à tarde, chama de cartada final a troca pelo João Bursi, que é técnico do Sub-23. E o clube vai fazer também promoção de ingressos. Outra iniciativa que está se popularizando no futebol brasileiro, né? Na reta final, o clube que está para cair, abaixa o preço dos ingressos para chamar a torcida. No Correio da Bahia é chamado de busca por ânimo. Carpegiani é demitido e auxiliar comando equipe. O presidente cita desmotivação. E no Globoesporte.com, após a saída de Carpegiani, Ricardo Davi aponta falta de motivação no elenco e diz: fiz minha parte ao presidente do Vitória, explicando que a mudança era necessária para chacoalhar o grupo na reta final do Brasileiro. A gente também só fica avaliando que essas chacoalhadas são meio caras, né? Você fecha um contrato e aí depois paga uma multa e aí bota outro cara só para dar um ânimo extra. Vale esse investimento? Pois é, eu acho, sinceramente, a gente conversa com jogadores, a gente faz entrevista, sinceramente, eu não acredito que o Vitória, um time como o Vitória, a paixão que dá com o Bahia acima do Vitória na tabela, a rivalidade, a vontade de permanecer. Vamos trocar para motivar. Não é possível que os jogadores, faltando 6 rodadas, não estejam motivados, não estejam na pilha de poder, sabe? Não tem ninguém jogando. Se o cara do Paraná joga toalha, você até entende. Mesmo assim não estão jogando, porque empataram o último jogo e tal. Com o Vitória. Correndo atrás, com o Vitória. Né? Então, assim, eu acho, sinceramente, blá, blá, blá de cartola. Trocar para motivação. Você pode falar o seguinte, olha só, a gente está analisando tecnicamente, taticamente o time, não está funcionando. Eu acho que ele não está conseguindo fazer algo que nos permita não estar nessa situação. A motivação, aí eu acho que é... A nossa equipe está se propondo a um desafio aqui. Amanhã nós vamos fazer um balanço de quais os times melhoraram com a chegada de um novo treinador e quais ficaram na mesma ou eventualmente até pioraram. Vamos tentar avaliar aí o efeito mudança de técnico. É porque tem sempre isso também. Os exemplos que vêm à nossa cabeça são sempre os que... Né, o Filipão chegou e ganhou todo mundo. Né? Não perdeu de ninguém. Deu uma ajeitada boa no Flamengo. Aí a gente guarda esses exemplos e fala, então é bom mudar de técnico. Né? E ao passo que times que vão perdendo. Agora, se você pensar também... O Cruzeiro, o Grêmio, tem o mesmo técnico desde o começo do campeonato e ninguém está reclamando. E tinha objetivos claros, né? Eles, inclusive, suportaram certas perdas no Brasileirão porque os objetivos eram muito claros. Então, eles cumpriram o objetivo. O fato de não terem, no caso do Grêmio, de não ter ido até onde achava, não tira o mérito do trabalho do Renato. Mas esse ano não sei não, hein? O Cuca também melhorou o Santos. Eu estou achando que esse levantamento Thiago Nunes no Atlético Paranaense. Melhorou muito o Atlético Paranaense. A gente teve algumas correções de rumo bem importantes aí no Campeonato Brasileiro. Pode ser que esse aí esteja sustentando a tese de quem acha que mudar de treinador é bom sim. E no Vitória não é incoerente substituir pelo técnico do Sub-23, porque as categorias de base do Vitória são muito boas, estão sempre disputando o título, então, e cada vez mais jogadores dessas categorias realmente sendo aproveitados no time de cima. Então, se é para ter uma solução de emergência, ela faz sentido, assim, em vez de trazer um outro técnico mais caro, um cara que já conhece os jogadores. Então, dentro da ideia de vamos demitir o Carpegiani, não parece despropositado promover, digamos assim, o sujeito da categoria de base. E outra coisa que tem funcionado é deixar como interino, porque o interino no futebol brasileiro ele funciona mais do que o efetivado. O Thiago Largue, por exemplo, ganhou mais como interino no Atlético Mineiro do que como efetivo. Depois que ele foi efetivado, ele começou a perder e acabou demitido. Então, né, se tivesse perdeu a motivação. Daqui a pouco os técnicos vão começar a pedir para ficar como interino. Não, me deixa como interino. Interino, eu fico mais tranquilo. Fala, Lazete.
por outro lado, dois times que ocupam talvez as posições mais inesperadas, quando a gente pensava lá no início do campeonato, na parte de cima da tabela, o São Paulo e o Internacional, talvez tenham na manutenção do treinador justamente o trunfo para estarem ali intrometidos entre os favoritos mais ricos, né? Entre Flamengo, Palmeiras, Grêmio, Cruzeiro. Enfim, acho que para esses dois casos específicos a manutenção é fundamental. Né? Aliás, eu acho que a gente vai acabar chegando a uma conclusão aqui meio óbvia de que você vai avaliando o trabalho. Né? Se você acha que... O problema é o seguinte, você tem que, em algum momento, bancar. Achar que aquele trabalho tem um potencial. Porque o Osmar Loss, quando perde... Osmar Loss, desculpa, estou falando do Odair Helman. Quando ele perde o Campeonato Gaúcho pro Grêmio, talvez, assim, a sobrevivência dele tenha sido garantida pelo que o Inter fez no segundo jogo. Que foi atropelado no primeiro, ali já começou a se falar em demissão. Como ganha o segundo e até dá um calor, termina o campeonato ali com dignidade e com alguma chance até de continuar, aí acho que o Inter parou, pensou, falou, não, vamos mais um pouquinho com ele. Mas eles também são, os dois exemplos, eles também estão cacifados pela qualidade do elenco. Ok, não é a qualidade do elenco do Palmeiras, do Flamengo e do Cruzeiro, mas olhar para o Internacional não é uma coisa estranha. Olhar para o time do São Paulo, para o elenco, todo tem recurso. Você olha para o banco de reserva, ele tem como mudar o andamento de uma partida, tanto o Aguirre quanto o Loss. Mas será que assim, então, tem muito mais recurso, por exemplo, do que o... Do que meio da tabela tem. Que o pessoal do meio da tabela? Tem meio para o final da tabela tem bem mais recurso. Tem vários times aí que não estão nem lutando contra o rebaixamento, você olha para o banco de reservas e você não sabe quem é que você vai colocar em campo para mudar. Talvez o caso mais emblemático do ano seja o Fluminense, Exatamente. Até pelo sucesso que pode ser considerada a temporada do Fluminense. Você olha o banco do Fluminense, o Marcelo não tem um coelho para tirar daquela cartola. Os que estão abaixo do Fluminense na tabela do Brasileiro, menos ainda. Menos ainda.